Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Arena 345, porque toda terça, quarta e quinta eu tô aqui ao vivo, trazendo sempre um tema diferente. O tema dessa semana aqui são 3 episódios, o tema é família. Família, vamos conversar sobre família. E você que está vendo essa gravação aqui, assista inteiro, pode deixar os seus comentários e também deixar as suas perguntas, ok? Eu e a minha equipe, a gente vai estar respondendo as suas perguntas também. Legal? E você que está entrando ao vivo aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos lá. Em um minutinho aqui a gente já começa a nossa temática de hoje. Deixa eu só liberar esses envios aqui. Buenas para todo mundo que está entrando aqui. Nosso tema dessa semana é família, tema sugerido por várias pessoas na semana passada. Família. Vamos lá, quem está chegando aqui? Rê Sanches, abraço. Graciele, Lide também. Beijo para minha esposa e para meus filhos que entraram aí agora. Karine. Aqui no Jogados para Fora também a galera que está entrando. Um abraço para todo mundo. Show de bola. Bom, o tema hoje é família. Família, hoje eu quero dar um apanhado aqui. Quero falar com vocês a respeito do que é família. Eu vou começar em 1 minuto. 1 minuto já começa o nosso conteúdo. Eu só vou dar o tempo para você fazer o quê? Apertar esse aviãozinho aí e convidar mais algumas pessoas. Pelo menos mais 5 pessoas, legal? Você que está aqui no Everton Lopes 5. O pessoal que está chegando aqui no Jogados para Fora também. A gente está nas 2 plataformas. Só aperta esse aviãozinho e compartilha com algumas pessoas. E a gente já vai entrar no nosso tema dessa semana. Episódio 1, família. Tema família. Agora, esse é um tema bem polêmico, viu? Bem complexo. Não é fácil, não. Vamos lá. Esse é um tema difícil. Vamos lá. Prontos? Buenas, todos prontos? Bom, um abraço para você que está aqui no Everton Lopes 5, daqui a pouco eu cito os seus nomes e também no local que você está me acompanhando, pode enviar suas perguntas e para o pessoal que está entrando aqui no Jogados para Fora também, boa noite, Deus abençoe vocês aí, que a graça de Deus esteja com vocês também, estou aqui nos 2 canais, pode enviar as suas perguntas, seus comentários e coloca a cidade de onde você está me acompanhando aí. Daqui a pouco eu vou parar para mandar um abraço, mas eu quero já abordar. Um abraço aqui para o Renatão, lá de Ouro Preto. Abraço. Bom, eu quero já começar a falar sobre família. Daqui a pouco eu faço uma paradinha aqui, exatamente para responder perguntas, cumprimentar todo mundo, citar os nomes, as cidades que cada um está me acompanhando. Mas eu preciso já começar porque o assunto é punk. Já quero começar falando sobre família. Ok? Vamos lá. O que é família? Bom, eu ouço muito o pessoal falar e postar geralmente assim, olha, família é uma instituição criada por Deus. Bom, eu acredito sim que Deus tem participação ativa na formação da família. Mas uma instituição criada por Deus é complicado, porque família não é uma instituição. Deus não criou um conjunto de regras que nós chamamos de família. Família para Deus não era isso, né? Deus forma o ser humano e então Ele orienta o ser humano a como se relacionar com outras pessoas e como o ser humano fazer o quê? O ser humano criar a família, construir a família. Então, quando as pessoas colocam que família é uma instituição, é mais uma, toda hora a gente está criando uma instituição, toda hora a gente está criando um conjunto de regras.
eu não consigo conceber muito bem a ideia de família como instituição, me dá uma cara de regra isso, mas sim uma construção. Deus forma o ser humano. Lembra como Deus se relacionava com o ser humano lá no Éden? Deus vinha, né? Deus chegava no Éden no final da tarde e se relacionava. Não tinha uma instituição ali. Não tinha uma instituição. Depois, se a gente passar até para o Novo Testamento, a gente não vê uma instituição, a gente vê um conjunto de valores e princípios que são vivenciados por um grupo de pessoas. Então, família não é uma instituição, esse jargãozinho aí não cola, não é legal. Se você pegar uma das definições para família é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas. Isso significa que nem sempre família tem a ver com sangue. Para aqueles que defendem assim, o meu sangue, sangue do meu sangue, isso é uma coisa tão besteira, isso é tão mesquinho, é tão arrogante, orgulhoso. Quantas crianças, quantas pessoas são criadas, se tornam família, são construídas como família, mas não têm o mesmo sangue. Então família não é porque é mesmo sangue. A própria Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Então nisso tudo a gente já quebra a ideia de que a família ela é feita como um conjunto de regras que a gente tem que seguir e porque é do mesmo sangue. A ideia de família gerada pelo próprio Deus nunca foi essa. Família não é sangue do mesmo sangue. Nunca foi e nunca será. Então entenda isso. Por que é importante isso? Porque a gente se aprisiona. E eu vou abordar muitas questões práticas desses 3 episódios, hoje, depois, terça, quarta e quinta. Eu vou falar sobre divórcio, criação de filhos, casamento, princípios, sobre situações, erros e acertos. Então você tem que ter paciência. E vão ser 3 episódios curtos, tá? Não vão ser longos, não, vão ser curtos. Então aí 30 minutos, mais ou menos, e passa a régua e passa para a próxima. Então, entenda que família, na verdade, é uma construção que é feita por pessoas que têm vínculos, que têm coisas em comuns, que têm afetividade em comum, que têm ligações, independente se tem o mesmo sangue ou não tem o mesmo sangue. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Agora, como é o princípio dessa ligação? Como é que funciona isso? A gente vai ver que uma família ela só se inicia quando tem um homem e uma mulher. Ok? Se não tivesse lá um Adão e uma Eva, não teria família. Se tivesse 2 Evas, não tinha família. Ok? Então a família ela dá o início aí. Você pode falar o que você quiser, tá? Eu não estou nem abordando a questão de homossexualidade não, mas isso é um fato. Um homem e uma mulher, um sexo masculino e sexo feminino reproduz, ponto. 2 sexos masculinos não reproduz, 2 sexos femininos não reproduz. Então dá-se início ali na humanidade com um homem e uma mulher. E olha como é interessante. Olha o que Deus fala aqui em Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Quem que falou isso? Princípios de interpretação, lembra? Quem falou isso? Deus. Para quem ele falou isso? Para Adão. Agora, você não prestou atenção, né? Vou te explicar. Deus fala assim: Adão, você vai deixar seu pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher. Quem era pai e mãe de Adão? Quem que era pai e mãe de Adão? Adão nasceu de que relacionamento ali? Não tinha. E por que Deus fala isso para Adão? Então, se não tinha pai e mãe, você vai deixar... Porque Deus, ali, no início já de Gênesis, Deus estabelece o princípio da aliança. Qualquer aliança
deve seguir esses princípios. Qualquer aliança. E a família é o vínculo de aliança mais forte que se tem. Família é, porque não é um contrato assinado. Eu não assino um contrato para ser sua família. Existem vínculos muito maiores do que uma assinatura. Vínculos internos, vínculos emocionais também. Ok? E aqui o princípio da aliança se baseia em 3 pontos. Primeiro, deixar. Deixar. Não tem como você formar uma família, construir uma família se você não aprender a deixar. Então aqui eu já entro um pouco na questão de casamento. Você quer formar uma família, construir uma família, se não aprender a deixar não adianta. E quantas pessoas levam a mãe, levam o pai, levam os parentes, tudo junto para um casamento? Quer construir uma nova família, mas traz a antiga? Quantas pessoas fazem isso? São dependentes do pai e da mãe. São dependentes do tio e da tia, do avô, da avó. E ainda alguns, acabam jogando uma tonelada nas costas dos outros quando dizem assim, quando você casa com uma pessoa, você casa com a família. Aonde que está escrito isso? Esse é um jugo pesado. Essa obrigação de você... Não tem nenhum lugar que está escrito isso. Você não casa com mais ninguém a não ser com a pessoa. Agora, se você não estiver disposta a deixar, você não vai conseguir o segundo passo, que é unir. Quem deixa se une, quem não deixa só se junta. Dá para você entender a diferença enorme entre juntar e unir? Juntar água e óleo. Você coloca num recipiente água, depois joga óleo, você vê a água e você vê o óleo. Sabe quem é quem, tem uma coloração diferente, uma consistência diferente, você consegue até separar a água do óleo. Não é assim que eles fazem no mar, por exemplo, quando derrama óleo lá dos navios? Eles arrancam o óleo da água. Unir, isso é juntar. Unir, café com leite. Você tem o leite e você coloca café. O leite é branco, o café é preto. Quando você coloca os dois juntos, se torna uma nova cor, marrom. É uma outra composição, é um outro líquido. É café? Não, é café com leite. É leite? Não, é café com leite. E você não separa mais o café com leite. Isso é unir. É quando eles estão entrelaçados, quando eles estão em um pensamento, quando eles estão em um caminho, em um propósito, quando há sinergia, quando um se responsabiliza em muita coisa pelo outro. A maior palavra em relação à aliança é cumplicidade. Cumplicidade. O que é um cúmplice? Vai no tribunal para você ver o que é um cúmplice. Cúmplice é aquele que viu, vê, participou ou participa daquilo que o outro fez. Isso é cúmplice. É aquele que assume a bronca junto com o outro. Isso é cúmplice. Isso é cumplicidade. Entende? Então a aliança começa aí. E depois ele fecha dizendo, e ambos serão uma só carne. Quer dizer, não são dois, é um. A aliança começa aí. Família tem a ver com isso. Tem muita gente do seu sangue que não é só um familiar, mas não é família. Porque família tem isso. 99% talvez seja familiar e não família. Entende isso? E não há nenhum problema em serem familiares. Não são menores, piores, é horrível, não. Mas você precisa fazer essa identificação, quem é o quem é quem, o que é o que. Quem é família? Aí você vai criar e vai gerar uma esperança num relacionamento realmente onde há sinergia, onde há realmente essa cumplicidade. Agora, se você gera uma expectativa num relacionamento que você espera que seja família, mas não é, aí se lasca. Então tire esses pesos, essas amarras, defina o tipo de aliança que você realmente tem ou quer ter. Porque família começa aí. Se você não entender isso, você vai fazer um monte de besteira, vai só tomar decisões erradas, depois você vai querer resolver e não adianta. Depois não adianta. Depois você vai ter que romper. Porque você não conserta isso depois no meio do caminho. Se isso começar errado, vai caminhar errado.
depois você tem que romper para começar de novo. Entende? São algumas besteiras. A família é a instituição que Deus criou. Mentira, não está escrito isso em lugar nenhum. A família é construída por nós, pessoas. Por que eu dou ênfase nisso? Porque as pessoas terceirizam para Deus a responsabilidade de quem ela vai casar, de quem ela casou, dos seus filhos que estão criando, dos seus pais. O ser humano é perito em terceirizar para Deus a responsabilidade dessa. Deus não decide com quem você vai casar, você decide. Deus não decide como é que seu filho vai ser. Você e seu esposo, você e sua esposa é que vão criar isso, vão formá-lo. Mas com a sabedoria de Deus? Ótimo. Com a palavra de Deus? Ótimo. Com a bênção de Deus? Ótimo. Mas vocês vão tomar as decisões como eu e minha esposa tomamos decisões. Entende? Eu tomei a decisão errada de casar errado, agora eu fico orando para Deus resolver isso aí. Deus não é o Silvio Santos. Vida com Deus não é uma porta da esperança que tinha no programa Silvio Santos antes. Você vai lá, fica esperando Deus resolver, Ele abrir a porta e te dar um presentão agora. Não é assim que funciona a vida. Biblicamente falando, não é assim que funciona. Isso é fundamental você entender, porque parte daí, começa aí, ok? Alguns princípios que precisa se ter numa família. Primeiro, vínculo. Segundo, respeito. Ok? O que é respeito numa família? É quando há funções bem definidas. A gente vive numa sociedade hoje que é um lixo. Uma sociedade que fala que é todo mundo igual. Todo mundo é igual. Que todo mundo é igual? Todo mundo é diferente, na verdade. Todo mundo é diferente. E dentro de uma família, quando não há funções diferentes, todo mundo vai querer tomar a decisão. Todo mundo vai querer fazer aquilo. Todo mundo, em nenhum tipo de convívio social, seja numa tribo indígena, num quilombola, num povoado, numa cidade, numa empresa, num comércio, num barzinho, nenhum tipo de convívio social em grupo consegue subsistir, consegue vencer, consegue caminhar, consegue avançar se não houver uma organização em termos de funções. Não cargos, funções. Então, que função eu tenho na minha família? Que função a Karine tem? Que função os nossos filhos têm? São funções. Imagine que é um ônibus, todo mundo vai querer ser motorista. Não dá. Então, respeito parte daí. Quando eu entendo a função do outro e coopero para que seja bem feita, então estou respeitando. Quando ele observa a minha e coopera, ele está me respeitando. Respeitar não tem a ver com tom de voz somente, a maneira que se fala. A gente é muito superficial, não vou nem ficar falando muito isso, porque isso é tão infantil, isso é tão básico, isso é tão assim, e a gente erra, é claro que a gente erra, mas você vai ler livros, o pessoal vai em encontro de casais para aprender que, olha, você tem que falar num tom de tantos decibéis. Quando uma pessoa estiver conversando, você precisa pedir licença. Você precisa fazer curso para aprender um negócio que a gente tem que ensinar para criança de 5 anos. Casamento se perdendo por causa disso. Acho que é uma questão de maturidade humana, né? Não é nem de casamento, de família, nada. Mas o respeito tem que ser algo mais profundo. Tem que ser eu cooperar. Se aquele ali é o motorista do ônibus, então coopera. O que o motorista precisa fazer? Como é que se o motorista parar para comer, por exemplo, todo mundo parou. Se o motorista tiver um ataque do coração, todo mundo morre. Agora, se alguém ali é o mecânico, por exemplo, tem que cuidar, tem que ajudar ele com as ferramentas, porque se quebrar o ônibus e ele não tiver com as ferramentas, não tiver bem e tal, não arruma o ônibus. Cada um tem uma função na família. Na sua família cada um tem uma função? Tem que ter. É preciso ter. Porque senão o desrespeito continua. Um se metendo na função do outro. Todo mundo querendo fazer. E aí eu ouço, principalmente os evangélicos, quando se fala em família, em casamento, é uma hipocrisia violenta, né? Aí eu vejo um monte de gente falando assim, não, mas só é de Deus quando os dois concordam.
Gente do céu. Gente, onde é que está escrito isso? Somente quando há paz no coração dos dois, aí sim é de Deus. Aonde está escrito isso? Fala para mim. Livro de Heresias, capítulo 666, é isso? Quem escreveu foi a besta? Só se for, porque isso é o mundo da Cinderela, o mundo do Mickey Mouse. Essa é a Disneylândia evangélica que se cria por aí com um monte de argumentos, de palavras, de ensinamentos que não tem nada a ver com os princípios de Deus. Não tem nada a ver. Agora a família também não pode ser, não deve ser essa bagunça de hoje em dia, essa banalização. Quando não se entende os princípios básicos, aí é complicado. Estou só citando aqui os pontos que eu vou aprofundar mais, né? Nos próximos 2 episódios, ok? Terceiro princípio, terceira coisa, o terceiro conselho que eu dou para você que família precisa ter. Precisa ter valores, ok? Precisa ter valores. Olha só, você acha que é basiquinho? Eu vou aprofundar. Só vou dar uma aprofundada de leve e amanhã não vamos aprofundar mais. Ó, uma família que não tem valores toma decisões, sabe como? No sentimento, no achismo. Quando uma família tem valores, muitas decisões já foram tomadas já quando elas adquiriram esses valores. Elas não vão negociar. Elas não vão parar para orar, pensar, ficar perguntando, brigar, discutir. Não interessa se eu concordo, se eu não concordo. Não interessa se eu gosto, se eu não gosto. Não interessa o meu sentimento em relação a isso aí. O que interessa é que a nossa família tem esses valores e nós vamos viver esses valores. Ponto, independente das circunstâncias. Você entendeu que ter valores definidos para a família evita perder tempo, evita briga, discussão à toa, evita banalização de DRs, vamos discutir a relação agora. Pô, você tem valores, você tem valores. Agora, o que o pessoal faz? Eles pagam R$1.500 para ir num encontro de casais, num hotel luxuoso, para ir lá e o palestrante fala assim: você tem que pagar uma cirurgia plástica, um peito para sua mulher, porque se você fizer isso aí, você salva o seu casamento. Que lixo! Que lixo! Vou ensinar para você que o princípio para um casamento feliz é você dar a florzinha. Pô, florzinha é legal, uma cirurgia plástica se for necessário é legal, um presente é legal, tudo isso é legal, mas nada disso fundamenta uma família. Nada disso fundamenta uma família. Cartão de crédito não fundamenta uma família. Ir para o culto, ir para a missa, ir para a mesquita, ir para onde você quiser, então, não fundamenta uma família. Não fundamenta. O que fundamenta a família são esses valores que eu estou falando para você aqui, ok? Então tudo isso é básico, é a base, bem base para a formação de uma família. Legal? Bom, deixa eu só mandar um abraço para todo mundo aqui, que tem vários comentários aqui. Se tiver alguma pergunta, você pode mandar. Dá para mandar no privado aqui, a pergunta chega só para mim, tá? Aí eu não cito o seu nome se você não quiser. Legal? A Lídia, a Graça, aqui no Everton Lopes 5, aqui no Jogados para Fora tem uma galera boa também que eu já vou falar e vou ler aqui, ó. Eu vi que o Zé Neto colocou algumas coisas aqui, deixa eu ler. Graciele, Lid, um beijão pra minha esposa novamente, a Catarina, Shalom Catarina, um abraço para você, ó. Renatão, olha lá, vamos ver aqui, buenas Darwin, a Leila, um abração Leila, Deus abençoe você, Deprisco, Venezuela, Gerson Design, um abraço também, Cleusa, Cláudio, vamos lá, a Leila colocando, pesado demais, se torna aquela questão, né? Eu vi a hora que você colocou, Leila, a questão de, quando você casa, você não casa com os familiares, você casa com a pessoa. E é você e essa pessoa que estabelece os limites das relações. É claro que o que a gente gostaria que acontecesse é sempre que haja um relacionamento muito bom do casal com os pais, com os tios, os parentes, com os primos, né? O ideal é isso. Mas você não domina isso, ok? Então, quem estabelece os limites são vocês. Não porque eles interferem demais. Ninguém interfere se você não deixar. Para de arrumar culpado. Para de culpar os familiares aí. Tome vergonha e estabeleça limites. Para com esse negócio, né? O Gleidson também, um forte abraço aqui, ó.
A Catarina colocando, ó. E vivi isso, pastor, e foi palavras de um pastor, infelizmente. Não é fácil não. Não é fácil não. Jucimara, aqui, faz beijão aqui pra minha mãe árabe, faz a Daúde, Thaís, boa. Seu trabalho é sensacional. Obrigado, Thaís, obrigado. Gostoso cooperar com vocês aqui, ó, muito bom. Aqui o Zé Neto, paz, buenas, buenas. Parnamirim, Rio Grande do Norte, Mojimirim, Mogi das Cruzes, Rio Grande do Norte, Americana, Tucano, na Bahia, Feira de Santana, Salvador. A gente tem gente aqui de que mais? Natal, Minas Gerais. Aqui, ó, Zé Neto, porque ele tinha tanto receio de lidar com essa missão. Será que seria parte dos seus espinhos? Aqui, ó, porque Paulo, em 1 Coríntios, é tão incisivo em não casar. Legal, já vou responder já. Fernandes, aqui também. Josi, um abraço. Vamos compartilhar aí, ó. Gorete, beijão pra minha mãe também, pro meu pai. Sou Juan, um abraço. Isso choca muito, mas é realidade. Uniu homem e mulher, formou a nova família. Os pais se passam a ser parentes. A gente deve respeito, ok? Não mais aquela cumplicidade de antes, né? Ok? Carly Darby, café com leite, mas a Carla não tem tolerância à lactose. Piada aqui, hein, Carla? Eita. Vanessa, vamos lá. Um abraço aqui pro Marconi também, Perdigão. Live tá boa. Conto da Carochinha. Esse corte do cordão umbilical é fundamental. Se não cortar o cordão umbilical, cara, não adianta, né? Sou mineiro, mas moro em Fortaleza. Marco Perdigão em Fortaleza. Lugar gostoso, rapaz. Eu gosto de Fortaleza. Faz tempinho que eu não vou. Fortaleza, toda a grande Fortaleza aí, Ipu, região do Canindé, de Juazeiro do Norte. Já trabalhei muito no Ceará, já rodei demais o Ceará ali, terra boa, gosto demais. Vamos lá, parabéns pelo seu trabalho, suas lives podem salvar vidas e ajudar a todos. Essa é a intenção, vamos resgatar o pessoal aí, ó. Vamos lá. Bom, vamos lá, tem uma pergunta aqui, o José Neto, ele fez a pergunta falando sobre a questão do apóstolo Paulo, né? Paulo ser muito incisivo quando ele fala sobre, se melhor não case, né? Não case, né? Por que Paulo fala isso aí? Não é que ele era contra o casamento, não. Claro que não. Não tem como uma pessoa que segue a Deus ser contra casamento. Ok? Se a ideia de Deus é que no casamento, nessa relação de casamento, haja a formação da família, quer dizer, há uma relação de comprometimento, não é uma zona, cada um fica com quem quer, do jeito que quer e transa aqui, ali tem filho, abandona e tal. Não, a ideia de Deus não é essa. Mas se nessa relação de compromisso, de aliança, haja a formação da família, então Paulo era a favor. Mas o que ele está falando ali, Janela? Ele está falando especificamente sobre quem vai servir no reino de Deus em algumas funções especificamente. Por exemplo, no caso dele, se ele tivesse uma esposa com filhos para acompanhar, ele não conseguiria ir para certos lugares. É impossível. Entendeu? É impossível. Não tem como. Então é claro que quando eu era solteiro, eu vivia de uma forma. Depois que eu casei, eu comecei a viver de outra forma, um pouquinho diferente. Depois que tivemos filhos, aí muda muita coisa. Ok? Porque é uma responsabilidade que a gente assume em relação aos filhos principalmente, né? Por que principalmente aos filhos e não aos cônjuges? Porque o cônjuge consegue acompanhar, são dois adultos, vai pro pau os dois, agora a criança não. O ritmo é outro, a saúde é outra, a maturidade é outra, a resistência é outra, a alimentação é outra, tudo é diferente. Então a adaptação é diferente. Então o que Paulo ele fala sobre a questão de uma dedicação exclusiva. Okay? Se você é solteiro, você consegue dedicar exclusivamente aquilo que ali ele fala sobre o reino de Deus. Tá bom? Rose, qual é o tema? Família. Primeiro episódio sobre família. Hoje estou dando uma pincelada, terça, quarta e quinta. 3 episódios sobre família. Ok? Então a base de família é exatamente essa. Hoje eu procurei aqui quebrar alguns paradigmas já com vocês, para vocês começarem a entender que família não pode ser esse peso. Deve haver essa divisão de responsabilidades, funções. Respeito começa aí numa família, ok?
Quando eu entendo a função de cada um, eu entendo os meus limites. Quando eu entendo os meus limites, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não devo ir. Então família começa por aí, ok? Agora, existe um outro jargão que colocaram aí, usando um texto da Bíblia, né? O que Deus uniu não separa o homem. Mas não é bem por aí que é o texto bíblico, não. Ok? O pessoal fala isso aí para ir contra divórcio. Eu entendo que nunca o divórcio é bom. Nunca será bom o divórcio. Mas é necessário em muitos casos. É como se falar assim, tomar remédio é bom? Não. Muitos remédios são muito ruins, mas é necessário em muitos casos. Entendeu? E a própria Bíblia apoia essa ideia em muitos textos. Você não pode pegar um versículo, se você pegar um versículo aí, você vai acabar com essa ideia. Ok? Deus deseja que o ser humano case e divorcie? Não. Mas é um desejo, não é uma ordem. Não é um princípio, não é uma prerrogativa para você conhecer a Deus, ser salvo por Deus e tal. Não, é um desejo, é um conselho. Agora, precisa ter fundamento isso. Então esse paradigma, vamos quebrar hoje também. Hoje eu estou mais quebrando paradigmas e começando a dar uma luz para vocês aí. Esse paradigma, o que Deus uniu não separe o homem. Tem pastores idiotas. Não tem como eu falar que não é idiota. Eu preciso usar essa expressão aí. Vocês me desculpem, mas eu preciso usar. Porque a mulher é espancada pelo cara em casa. E ele fala assim, olha, não, o que Deus uniu não separe o homem. Fique. Ore por ele. Não, denuncie ele para ele ser preso. Eu não posso conceber essa ideia. São legalistas que vivem julgando, né? Tem vários aí, vários famosos inclusive aí, né? Tem um tal de Paulo Júnior aí que é um deles, né? Que ele afirma categoricamente e tal. É o da defesa do evangelho, como se o evangelho precisasse de defesa, né? Isso não é bíblico. Isso não é o princípio de Deus. O princípio de Deus começa na vida. Qualquer coisa que vai atingir a vida fica em segundo plano. É inconcebível a ideia de uma mulher que vive espancada em casa, ou um homem que vive espancado em casa, ser obrigado a ficar ali. Isso não tem nenhum tipo de prerrogativa bíblica, tampouco psicológica. José Neto colocando aqui, olha, é engraçado porque já toquei muito nesse ponto nas reuniões de célula. A pressão que às vezes as pessoas sentem nas igrejas em não conseguir servir, se dedicar totalmente à obra, porém você tem. Cara, na verdade, cada um deve servir. Bom, eu vou colocar da seguinte forma: se família para você for um peso, você tem que rever os seus conceitos e valores. Família não pode ser um peso. Se família para você for um peso, o problema está com você. Você estabelece limites. Agora tem um monte de gente que coloca a culpa na família. Se eu não tivesse família, se eu não tivesse casado, não tivesse filhos, aí eu faria. Aí eu iria, eu vou para o Iraque, eu vou para a zona de guerra ainda e eu tenho filhos. Sou casado e tenho filhos. Por quê? Aí é que você tem que voltar no início. Tá vendo só como o fundamento é importantíssimo? Quais são os valores das decisões que vocês tomam? Aí é uma família bunda mole pra caramba, entendeu? Bunda mole. A única coisa que sabe fazer junto é ir pro shopping, mais nada. Não tem um propósito junto, não constrói nada. É uma família que não quer ser relevante nesse mundo. Aí fica um jogando a culpa no outro. Se não tivesse filho, como se filho fosse peso. Não é. E filhos são etapas. Hoje, por exemplo, nós temos aí um garoto de 1 ano e meio, mais ou menos, um pouquinho mais, o Aslan. É uma etapa difícil. E a outra etapa também vai ser difícil, mas essa aqui. E quem se dedica mais nessa etapa hoje é a Karine. É a função dela, porque ela está dando de mamar ainda, né? Não queria, mas tá, por causa dessa questão de pandemia, ficou difícil administrar algumas coisas e tal. Então a gente está tentando contornar isso e tal, e agora ela é menor do que eu, porque ela está se dedicando a isso e eu estou dedicando a um outro ponto? Claro que não.
Tem que haver sinergia, tem que haver construção junto. Entende? Porque senão a gente sempre vai colocar a família como um peso. E a família, e os filhos que crescem numa família que entende que é um peso, é uma desgraça. Você acha que quem vai querer formar família? Você pergunta para esses jovens hoje, uma banda de jovem banal hoje em dia, você pergunta para eles sobre família, ele fala, não, eu quero viver a vida. Não rola, não dá. Né? Sai dessa pressão. A religião, infelizmente, Zé Neto, as igrejas evangélicas colocam um monte de pressão em relação a isso aí. Uma pancada, amanhã eu vou comentar mais sobre isso. Qual o comprometimento do divórcio com a salvação? O divórcio em si? A questão é, quais são as razões? Eu vivo como uma pessoa salva? O divórcio em si, nenhuma. Não tem ligação. O pessoal liga com salvação, ceia, batismo, divórcio, casamento, uma pancada de coisa. Agora, o salvo, ele não divorcia por qualquer motivo. Não gosto. Ela gosta de assistir esse filme, eu gosto de assistir o outro, vou divorciar. E naquela menina que casou esses dias aí, né? Eu esqueci o nome dela, a cantora lá, gospel. Casou, uns dias depois separou. Uma pessoa salva não é assim que funciona. Não, eu tentei muito, 20 dias casada, diz que tentou muito. Então quem está 20 anos então é um ET. Então o fruto de uma pessoa salva não é um divórcio, uma separação de qualquer forma, Marcos, ok? Então a gente vai analisar um pouquinho mais isso amanhã e depois também. Mas de início, rasgado, não tem esse comprometimento não, ok? Não tem. Lembrando que o salvo não age de qualquer forma, certo? Uma obra que é sua família, sua labuta para poder sustentar sua família. Cara, família, eu não considero família é minha obra, né? Eu considero que família é minha família. A minha família me potencializa. Se eu largar tudo só para dedicar ali, perde o sentido. Pelo contrário, né? Existe respaldo bíblico para a separação quando um dos membros da família está pondo em risco o outro? Com certeza. Com certeza. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Equilibrar entre as responsabilidades de chefe de família e servo de Deus. Tem que equilibrar, tem que aprender a equilibrar isso aí. Nem sempre, né? Vai ser fácil, pelo contrário, é difícil em muitos aspectos, mas é necessário equilibrar. Minha mãe se divorciou e o pastor sentou ela, colocou ela no banco porque ela não poderia ser líder, porque é divorciada. Cara, a igreja evangélica é assim, velho. Bem-vindo. Você gosta disso, fica aí, ó. Gosta de carregar um peso nas costas, uma tonelada nas costas, fica na igreja evangélica, ué. Beleza, vai continuar assim. Você está falando para eu sair? Eu não, só estou falando que é assim que funciona. Tem um conjunto de leis, de regras que se você não seguir, toma paulada na cabeça de todo mundo. Entendeu? Não, mas o evangelho tem regras. Não. O evangelho tem transformação. E quem é transformado e quem se transforma pelo evangelho vive valores e princípios diferentes. Porque decidiu viver. E não porque eu vou fazer para ser salvo. Nada. A religião nos incita a viver um dualismo. Com certeza. Principalmente um dualismo hipócrita, Tiago. Principalmente um dualismo hipócrita. Né? Porque a gente tenta ser uma coisa, tenta ser outra, e nunca acaba sendo quem realmente a gente tem que ser. Entende? Eu tenho percebido ao longo da minha caminhada cristã que a igreja coloca um jugo que Cristo e o Evangelho não colocam nas pessoas. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. O jugo que Jesus nos traz, eita, é totalmente diferente da religião. Sabe por quê? Está lá em Mateus. Amanhã eu vou falar sobre isso. Vocês vão se surpreender. Eu acho que vocês não ouviram sobre isso ainda. Amanhã eu vou falar sobre isso. É profundo. Não é leitinho, não. É feijoada. Ok? A maneira como Jesus coloca em texto de Mateus. Quando eu digo igreja, é a igreja com endereço. Sim. É a instituição, cara. A igreja é maravilhosa. A igreja de Jesus é maravilhosa. Ok? Mas a instituição, infelizmente a instituição tem destruído muita gente. Quando eu falo a instituição tem destruído, é porque muita gente quer ser destruída pela instituição. Porque se você não quer, é simples. Vive fora. É esse texto, Janeto. Jugo suave é o de Cristo. Mas eu vou trazer algo profundo sobre esse texto para vocês amanhã. Ok? Porque eu estou encerrando aqui já, galera.
Tô encerrando. Quais seus trabalhos missionários? Tiagão, amanhã eu posso compartilhar isso aí? Vários. Oriente Médio, África, Europa, muitos projetos, trabalhos no sertão do Nordeste, tribos indígenas, são mais de 230 projetos em lugares diferentes, para trabalhos em lugares diferentes, com igrejas, casas de recuperação de prostitutas, um monte de casas de ajuda para crianças, refugiados. A gente trabalha muito com refugiados, né? Inclusive a FAIS aqui com a gente também, aqui, presidente da ONG Refúgio Brasil, qual eu sou diretor executivo. E muita coisa legal. Amanhã eu vou compartilhar mais com vocês, ó. Um beijo no seu coração. Amanhã, 9 horas em ponto. 9 horas às 9h30, a gente está junto aqui para a gente destrinchar e aprofundar mais sobre família. E o meu desejo e a minha missão nesses 3 dias é ajudar você a construir uma família equilibrada, saudável e que é relevante nesse mundo. Legal? Um beijo no seu coração. A gente se encontra. Qualquer pergunta, manda para mim aqui no Instagram, qualquer um dos 2 Instagram, pode mandar para mim e eu vou estar respondendo ao vivo ou então no próprio canal. Um beijo, valeu, tamo junto, fui!